Capítulo 3 da inscrição. Artigo 8º. Para a inscrição como advogado é necessário, inciso 1, capacidade civil. 2. Diploma ou certidão de graduação em Direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Inciso 3. Título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro. Inciso 4. Aprovação em exame da ordem. Inciso 5. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Inciso 6. Idoneidade moral. Inciso 7. Prestar compromisso perante o Conselho. Parágrafo 1º. O exame da ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. Parágrafo 2º. O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação, obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos neste artigo. Parágrafo 3º. A inidoneidade moral suscitada por qualquer pessoa deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do Conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Parágrafo 4º. Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Artigo 9. Para inscrição como estagiário é necessário, inciso 1, preencher os requisitos mencionados nos incisos 1, 3, 5, 6 e 7 do artigo 8º. Inciso 2, ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Parágrafo 1º. O estágio profissional de advocacia, com duração de 2 anos, realizado nos últimos anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior, pelos conselhos da OAB ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo deste estatuto e do Código de Ética e Disciplina. Parágrafo 2º. A inscrição do estagiário é feita no Conselho Seccional, em cujo território se localize seu curso jurídico. Parágrafo 3º. O aluno de curso jurídico que exerça atividade incompatível com a advocacia pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior, para fins de aprendizagem, vedada a inscrição na OAB. Parágrafo 4º. O estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em Direito que queira se inscrever na ordem. Artigo 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional, em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do Regulamento Geral. Parágrafo 1º. Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade da advocacia, prevalecendo na dúvida o domicílio da pessoa física do advogado. Parágrafo 2º. Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano. Parágrafo 3º. No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o Conselho Seccional correspondente. Parágrafo 4º. O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição suplementar, ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal, contra ela representando ao Conselho Federal. Artigo 11. Cancela-se a inscrição do profissional que, inciso 1, assim o requerer. 2. Sofrer penalidade de exclusão. 3. Falecer. 4. Passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia. 5. Perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição. Parágrafo 1º. Ocorrendo uma das hipóteses dos incisos 2, 3 e 4, o cancelamento deve ser promovido
de ofício pelo conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa. Parágrafo 2º. Na hipótese de novo pedido de inscrição, que não restaura o número de inscrição anterior, deve o interessado fazer prova dos requisitos dos incisos 1, 5, 6 e 7 do artigo 8º. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2º deste artigo, o novo pedido de inscrição também deve ser acompanhado de provas de reabilitação. Artigo 12. Licencia-se o profissional que: inciso 1. Assim o requerer por motivo justificado. Inciso 2. Passar a exercer, em caráter temporário, atividade incompatível com o exercício da advocacia. Inciso 3. Sofrer doença mental considerada curável. Artigo 13. O documento de identidade profissional, na forma prevista no Regulamento Geral, é de uso obrigatório no exercício da atividade do advogado ou de estagiário e constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. Artigo 14. É obrigatória a indicação do nome e do número de inscrição em todos os documentos assinados pelo advogado no exercício de sua atividade. Parágrafo único. É vedado anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada com o exercício da advocacia ou o uso da expressão escritório de advocacia, sem indicação expressa do nome e do número de inscrição dos advogados que o integrem ou o número de registro da Sociedade de Advogados da OAB. Capítulo 4 da Sociedade de Advogados. Artigo 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia na forma disciplinada nesta lei e no Regulamento Geral. Parágrafo 1º. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica, com o registro aprovado dos atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Parágrafo 2º. Aplica-se sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina no que couber. Parágrafo 3º. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de quem faça parte. Parágrafo 4º. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Parágrafo 5º. O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no conselho seccional onde se instalar, ficando os sócios, inclusive o titular da sociedade unipessoal de advocacia, obrigados à inscrição suplementar. Parágrafo 6º. Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Parágrafo 7º. A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Artigo 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia, pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Parágrafo 1º. A razão social deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Parágrafo 2º. O licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível com a advocacia, em caráter temporário,
deve ser averbado no registro da sociedade, não alterando sua constituição. Parágrafo 3º. É proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. Parágrafo 4º. A denominação de sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão sociedade individual de advocacia. Artigo 17. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia responde subsidiariamente e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer.